Olá, estamos aqui para mais um For Connections, esse encontro de amigos, essa sala de bate-papo, essa reunião, esse encontro em torno da mesa, né? Do relacionamento, da amizade, dos vínculos e entranháveis afetos. Estamos com amigos muito preciosos, como sempre estamos aqui no For Connections. Eu quero começar novamente os convidando para o seu olá, começando com o nosso amigo do Norte lá, Valmir Delgado, lá de Connecticut. Olá, Valmir, tudo bem? Olá, Silfarne, Sérgio, César, olá, queridos que estão nos assistindo, que seja um dia abençoado e que o Senhor abençoe todos nós e vocês também. Um abração. Também aqui mais perto de nós, de Jacarepaguá, o nosso amigo, meu irmão de sofrimento botafoguense, César Carvalho. Olá, meu irmão, tudo bem? Só vou discordar do sofrimento, porque ser Botafogo é a maior das alegrias, mesmo ela não sendo entendida pela maior parte das oposições que se abatem sobre nós de maneira vergonhosa. Nós não somos daqueles que simplesmente sofrem, nós nos alegramos com pequenos detalhes, aprendemos a olhar para a vida com pequenos detalhes e lapsos de alegria que são suficientes para manter a nossa rota alvinegra com uma estrela solitária a brilhar sobre a nossa cabeça. Bom dia a todos. Você fala igual o poeta Roberto Carlos, né, com o Botafogo. Detalhes tão pequenos de nós dois, de pequenas vitórias, pequenas conquistas, mas também somos fiéis, né? E o nosso mestre aqui, nosso doutor, nosso irmão Sérgio Elias, também lá de Connecticut, de Denver, né? Não, Denver não, é Bridgeport, não é isso? Olá, Sérgio, tudo bem? Bom dia, Silfarne, bom dia, César, bom dia, Valmir. Bom dia para nós aqui, né? Mas você que está acessando esse segmento de For Connections pode estar entrando no nosso bate-papo a qualquer hora do dia, em qualquer lugar do mundo. Mas seja bem-vindo. Estamos aí, né, Silfarne? Estamos aí, pela graça de Deus, vencendo um dia de cada vez, né? Muito bom estar aqui de novo com vocês. E o For Connections tem essa característica de aproximar os distantes. Eu estou em outro lugar hoje, cenário diferente, estou aqui em Minas Gerais, em Ubá, visitando a missão nossa aqui na Zona da Mata Mineira, me adaptando aqui no pequeno hall do pequeno hotel aqui para conversar com vocês. Quero aproveitar você que está nos assistindo aí nessa hora para te convidar a interagir mais ativamente conosco. Primeiro, se você ainda não se inscreveu no canal For Connections, aproveite agora, se inscreva aí, faça parte desse grupo de amigos que sempre se relacionam. Também você pode nos ajudar compartilhando esse vídeo com mais pessoas, enviando para os seus amigos no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Instagram, compartilhando nossos papos aqui, que com certeza vão abençoar outras pessoas. Tem um sininho também, que você pode ativar esse sininho, e quando você aciona esse sino, toda vez que entra um novo programa nosso, que tem entrado sempre às segundas-feiras, às 10 da manhã, você vai ser avisado desse novo programa. Se você está gostando do papo, espero que goste, curta, põe teu like aí, que sempre estimula a gente, nosso crescimento no canal. E também você pode fazer comentários, né? Às vezes você vai discordar, hoje vai ser um tema que talvez provoque algumas discordâncias, você vai ficar à vontade para discordar ou concordar ou comentar o que estamos falando. Por falar em tema, por falar em discordância, a gente quer pensar hoje sobre a questão das ideologias, né? Se elas de fato têm alguma concordância com a pregação do Evangelho, quanto que o Evangelho e as ideologias encontram um ponto em comum ou não, enquanto que o discurso do Evangelho e as ideologias encontram um paralelo. E nós sempre começamos nosso bate-papo aqui com uma base bíblica. Eu quero começar com o texto de Lucas, capítulo 9, versículos 49 a 56, que diz: Respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, quando completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensagens adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia.
Esse é um texto bem interessante que o evangelista Lucas, o médico Lucas, coloca 2 episódios, não sei se cronologicamente foi na mesma sequência, já que os evangelhos não necessariamente são uma biografia clássica que segue uma questão temporal, né, cronológica, sequencial, mas que ele coloca essas 2 histórias juntas. Primeiro, nós vemos que João, que é inclusive conhecido como apóstolo do amor, mas muitas vezes teve confrontos de pensamentos divergentes, vai até Jesus se queixar, porque havia um homem que expulsava demônios, né? Mas em nome de Jesus, mas como João diz, o problema é que ele não é que ele não seguisse Jesus, ele não te segue conosco, ou seja, ele não segue o Senhor junto com a gente, junto com a nossa proposta, não está caminhando com um grupo aqui. E nós proibimos que ele fizesse isso. Jesus falou, não proíbe esse cara, qual o problema? Que não é contra nós, é por nós, né? Deixando claro, talvez ele não caminhe exatamente igual a gente, mas não está contra nós. Tenha calma, relaxa um pouco, respira. Aí logo depois conta o episódio que eles estão indo para Jerusalém e vão passar por Samaria, e o texto diz aqui, talvez nossos mestres aí, Valmir, César ou Sérgio explique melhor, eu não parei para pensar nisso, o que fez aquelas pessoas entenderem que o semblante deles era como quem ia para Jerusalém. E os samaritanos, vocês sabem, têm muita resistência aos judeus, embora eles fossem galileus, então a animosidade era menor, mas estavam passando por Samaria, e é uma resistência da cidade que os proíbe de entrar ali. E aí, de novo, João, o discípulo do amor, junto com o seu irmão Tiago, que não à toa foram apelidados por Jesus de Boanerges, filhos do trovão, né? Disseram, vamos orar para cair fogo do céu sobre eles, porque estão impedindo a nossa pregação. Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são. É isso, não, eu não vim aqui para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. E fez o seguinte, em vez de discutir, vamos sair daqui e vamos para outra cidade. Essa é a proposta que eu creio muito afinada com a mensagem do Cristo, né? Não de leniência, não de letargia, mas de uma palavra que usamos muito na psicologia, que é assertividade. Não ser agressivo, nem ser passivo. Saber a hora certa de falar o que tem que ser dito no momento correto e da forma correta. E, às vezes, melhor calar e ausentar-se um pouco. Porém, a gente vive dias hoje, aliás, meus amigos, colegas aqui do For Connections, onde uma palavra tem vindo muito à tona, que é a palavra ideologia, né? Que, se fôssemos pegar só etimologicamente, seria a ciência das ideias. Mas é muito mais do que isso, né? Um francês lá, no século XVIII, né, chamado Antoine Tracy, ele criou o conceito de ideologia quando estudou a ciência das ideias, como ele dizia, né? Usando uma palavra, a junção das palavras idos e Deus, né? E logia, né? Então, o estudo das ideias, a ciência das ideias. Mais à frente, depois, Karl Marx seria um dos grandes pregadores da questão da ideologia, combatendo o capitalismo, dizendo que o capitalismo era uma ideologia que aprisionava as pessoas, que ocultava a verdade, que mantinha as pessoas subjugadas. Daí em diante, tudo que fosse levantado como uma bandeira passou a ser visto como ideologia. Com o passar do tempo, a ideologia cada vez mais, me parece, assumir uma questão polarizada e polarizante. Então, hoje é um discurso ideologizado em muitas questões. Quando se discute racismo, ideologia dos gêneros, religiosas, quando se discute direita ou esquerda na política, sempre a questão vai muito para a ideologia, levando um embate. Como é que o Evangelho lida com isso? Como é que futuros líderes cristãos, ou nós, como os pastores, lidamos com essa disparidade, com essa luta de polarizações? Eu queria pensar um pouco com vocês, começar com o nosso amigo Valmir Delgado. Como é que é para vocês o conceito da ideologia? Como é que você percebe isso hoje, Valmir? Como é que essa relação do Evangelho, da verdade do Evangelho com a ideologia? Bom, Silvano, você falou aí de Karl Marx, pensando um pouco parafraseando um pouco aí Karl Marx, a gente poderia dizer que ideologia é uma determinada visão, podemos colocar assim, que é construída pela classe dominante. Isso na época de Karl Marx era muito evidente com relação à burguesia e ao proletariado. Hoje, quando a gente pensa em classe dominante em relação à ideologia, o que eu quero dizer é que existem classes hoje que, embora pareçam ser minorias, e às vezes são minoria em termos de número, mas são dominantes em termos na sua efetividade de influenciar a sociedade. Então, hoje mudou um pouco o que é praticamente da mesma forma que Karl Marx, já que naquela época a burguesia também era um número bem menor, porém era a classe dominante já pelo poder aquisitivo que eles tinham por manipular, por ter o monopólio do mercado e tudo mais. Então, o mesmo padrão se repete. Hoje nós continuamos tendo classes que, às vezes, em número, são menores, mas que têm um poder de ascensão à sociedade, de influência muito grande, e com isso eles se tornam
uma classe dominante na sociedade. Quando Karl Marx ele usa aquela célebre frase que ele, no livro dele sobre a crítica à filosofia, que ele chega a falar que a religião é o ópio, né, do povo, alguns estudiosos dizem que talvez ele esteja tentando se lembrar de algumas das influências que ele teve de Napoleão Bonaparte, onde ele também entende que ideologias podem ser consideradas uma ilusão construída. Eu, particularmente, como cristão, e não estou aqui advogando que eu seja de maneira nenhuma voz da verdade aqui, mas eu, como cristão, tenho muita dificuldade para aceitar ideologias. Eu não tenho problema de aceitar discursos, eu acho que a igreja cristã deve ter o seu discurso, mas não deve ser encarado, inclusive, o cristianismo como uma ideologia. E o meu ponto para essa diferença aqui é com relação à parte pragmática, né? A parte experiencial. Toda vez que nós nos atemos apenas nos discursos e não vamos para a experiência, nós temos uma tendência a cair, muitas das vezes, em ideologias. E eu, como igreja, eu não creio em ideologia, porque a ideologia, seja ela fundada por pensamentos de extrema-direita ou de extrema-esquerda, todas elas vão ter, de uma certa forma, a visão de uma transformação do social ou de uma transformação do indivíduo pelo poder político, pelo poder da intervenção humana. E eu, sinceramente, como igreja, eu não consigo crer nisso. Nesse ponto, parafraseando de novo um outro filósofo, se eu não me engano, Thomas, eu esqueci o último nome dele, depois vou tentar lembrar, ele chega a falar que, acho que é Thomas Hobbes, que ele fala que o homem é o lobo, o homem é o lobo do homem, é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, eu tenho uma frase muito parecida, que o César até sabe que eu falo isso com ele há muito tempo, que eu digo que a carne é insaciável. A nossa carne é insaciável. O lobo é o lobo do homem, né? O que quer dizer é o seguinte, ideologia, para mim, na maior parte das vezes, ou em quase todas elas, é uma falsa liberdade. E nós que somos a igreja, nós que pegamos o Cristo, que é a própria verdade, como cristão, eu acredito que o evangelho está acima de qualquer ideologia, e desde o início a igreja nunca teve uma visão no sentido de uma visão utópica, uma visão idealista de que a sociedade toda vai ser transformada. Muito pelo contrário, a nossa visão é uma visão a igreja nunca apostou nesse tipo de sociedade, a nossa visão é uma visão que nós entendemos muito clara que a corrupção permanente, a corrupção do ser humano é em decorrência do pecado, e que essa sociedade só vai mudar mesmo para chegar nesse nível utópico que a gente gostaria de realizar com a segunda vinda do Senhor Jesus e com a transformação. Então, para mim, em linha geral, eu admito, gosto muito das pessoas pensarem, acho muito interessante ter um discurso que vá para a experiência, mas quando se trata, como você próprio falou, de polos mais radicais em termos de ideologias, eu acredito que, na verdade, a ideologia se transforma numa prisão, numa escravatura, e não, na verdade, numa falsa liberdade, vamos dizer assim. Essa é a minha visão de ideologias, e eu falo de ideologias de um sentido genérico. Essa é a minha posição. Ok, meu amigo. Vamos dar o César para o nosso bate-papo agora. E, César, continuando essa sequência do que o Valmir começou a falar, sobre como a igreja, de repente, o evangelho não coaduna na percepção dele com ideologia, por não ser uma coisa que aprisiona. Tem uma frase de uma filósofa muito conhecida no Brasil, que é a Marlene Chauí. Eu queria colocar o seguinte: a noção de ideologia pode ser compreendida como um corpus. O corpus seria um conjunto de escritos, registros, não como um corpus de representações e de normas que fixam e prescrevem de antemão o que se deve, como se deve pensar, agir e sentir, com o objetivo de impor os interesses particulares da classe dominante. Esse corpus, né, esse conjunto de escritos, de argumentos, produz uma universalidade imaginária. Então, uma das definições para a ideologia é essa questão de construir uma verdade que muitas vezes é imaginada porque oculta outras verdades dentro dela que não ficam liberadas. Enquanto que o evangelho é a verdade, né? Sei que são questões divergentes, o evangelho nesse sentido e a ideologia, mas pensando nisso, César, é possível, então, que o evangelho seja uma ideologia também? Honestamente, o que você pensa sobre isso? Bem, pessoal, é uma discussão que vai passar por vários caminhos filosóficos e de pensamento, mas na construção daquilo que vocês definiram aí, por definição, o evangelho não é uma ideologia, por definição daquilo que vocês apresentaram até agora. E eu entendo que o caminho para nós cristãos é pensar exatamente assim.
Porque o grande problema é que quando a gente trabalha o evangelho como ideologia, a gente acaba por construir uma ideia que seja de qual lado estaria o evangelho nessas discussões, nessas construções de pensamento e reflexão. Como, por exemplo, nós estamos vendo hoje, nós estamos num momento político, partidário e eleitoral aqui no Brasil, também nos Estados Unidos e algumas outras partes do mundo. Mas há quem diga, por exemplo, que o pensamento à direita, a proposta à direita, seja o evangelho esteja mais voltado. Tanto que há pessoas que vão para as redes sociais e dizem: é impossível um cristão ser de esquerda, porque eles estão entendendo essa maneira que foi amalgamada a esquerda com uma espécie de progressismo liberal e acham, então, que é impossível para um cristão fazer uma opção dessa natureza, por não conhecerem praticamente essa construção ideológica, né? Então, assim, dizer que o evangelho é ideológico é reduzir a mensagem do evangelho. E isso, para mim, está muito para além do que a gente possa simplesmente imaginar. O evangelho é uma resposta, porque a palavra já quer dizer uma boa notícia, mas uma boa notícia que não parte de polos, mas que parte daquele que é o único possibilitador de uma verdadeira boa notícia, aquele que se fez homem sendo a verdade. Ou seja, a verdade para nós não é uma ideia, não é um discurso, não é um pensamento. A verdade para nós é uma pessoa. E nós não vamos seguir a verdade dessa pessoa quando simplesmente fazemos movimentos de assentimento sobre aquilo que ele disse, mas nós vamos de verdade viver o evangelho quando seguimos os seus passos. Então é uma coisa muito mais prática. Aí eu preciso concordar, inclusive, com Marx, como você citou, Marx. Marx chegava a dizer que a filosofia que não desce ao nível da praticidade, ela não serve para nada. O evangelho é a prática na veia, é aquilo que se precisa viver. Tanto que hoje boa parte do que é rechaçado do evangelho são discursos de algumas pessoas que, quando são percebidas do ponto de vista da sua prática, são discursos dissociados. Ou seja, alguém diz uma coisa, mas pratica outra coisa. No evangelho, isso é uma impossibilidade. Embora, por exemplo, a gente tenha na política nacional, sem citar nomes, e já tivemos ícones disso, pessoas que proclamavam uma espécie de socialismo, uma espécie de comunismo, mas que viviam nas coberturas das principais avenidas da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Pessoas de muitas posses. Ou seja, aquele que propõe uma divisão do bem para que a coletividade seja toda favorecida, ele mesmo retém, ele mesmo guarda, ele mesmo separa para si mesmo. Então, ou seja, é um pensamento, é uma ideologia, porém não se consubstancia com a verdade da prática. E aqui nós podemos pensar em dois movimentos. Por exemplo, há muita gente que diz, mas o comunismo tem muito a ver com o cristianismo, no sentido da divisão das coisas e tal. Só que com uma fundamentação diferenciada e profunda. O comunismo, e eu não estou falando dele e nem fazendo um discurso contrário, apenas apontando, no comunismo, tudo que é seu, Silfarne, passa a ser meu. Ou seja, é um movimento de apropriação. No Evangelho do Cristo, o movimento é de doação e não de expropriação ou apropriação, mas é um movimento de doação. Tudo que é meu é seu. Ou seja, a comunidade se transforma numa comunidade de irmãos e que vive não a partir das suas carências, mas a partir daquilo que de verdade todos possuímos. Isso foi muito visto na igreja iniciante, na igreja de Atos dos Apóstolos. E se nós sucumbirmos a pensar o evangelho tão somente como ideológico,
nós vamos estar também tão polarizados e tão apequenados como qualquer outra dessas ideologias. Perfeito, perfeito. E, de novo, a gente volta no ponto da polarização, quando você encerra a sua fala, né? Se eu polarizar, eu acabo me tornando igual a todos. O apóstolo São Paulo, meu amigo Sérgio Elias, na sua primeira carta aos Tessalonicenses 5:21, diz: examinem tudo, né? Ou julguem tudo e retenham o que é bom. Parece que essa proposta do Evangelho ela é diametralmente oposta à proposta ideológica e polarizada, que na ideologia, na polarização, tudo que não está dentro do meu polo, dentro da minha ideologia, é ruim, eu jogo fora. Talvez, como o César disse, pensar o Evangelho dessa forma é apequenar o Evangelho. Então, fica à vontade, Sérgio, compartilha com a gente seu pensamento sobre Evangelho e ideologia. Se o Farney, César e Valmir, meus queridos, estão aí conosco nesse bate-papo, extremamente pertinente nos dias de hoje, eu queria, Sr. Farney, iniciar a minha intervenção citando um teólogo suíço reformado chamado Jean-Jacques von Hallen. Ele foi colega, amigo de Karl Barth, e ele escreveu um livro muito interessante chamado O Culto Cristão. E eu queria, se você me permite, citar aqui uma fala dele nesse livro, quando ele diz o seguinte: um culto cristão, onde se declara com cânticos ou verbalizações litúrgicas que Cristo é o Senhor, é um ato político de primeira grandeza na sociedade civil. Exatamente porque ele, o culto, mostra quem é o Senhor, o Kyrios, e quem são os falsos ídolos da nossa sociedade. Eu acho essa declaração extraordinária, porque, segundo von Hallen, o ponto culminante da adoração cristã é exatamente estabelecer quem é que manda no pedaço, quem é o Kyrios, quem é que manda na criação, quem é que manda na história. E por que eu estou citando von Hallen para fazer a minha intervenção? Porque quando se pensa em ideologia cristã, ou ideologia, desculpe, de uma forma genérica, seja cristã ou política, filosófica, enfim, a questão é quem é o Senhor para o ser pensante, porque uma ideologia nada mais é do que uma teorização de uma opinião. Você tem uma opinião e você cria uma teoria em torno dela, e ela se torna uma ideologia. Como é que você vai privar o ser humano de ter opinião? Nós fomos criados pelo Senhor, o Criador nos deu um cérebro e uma mente para pensar, para opinar. E graças a Deus por isso. Então, em tese, eu não vejo nada essencialmente negativo numa ideologia. A questão é, se você é um cristão, quem é o Kyrios na sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que manda no pedaço? Quem é que manda, inclusive, no seu pensamento, nas suas opiniões? A quem os seus pensamentos estão submetidos? Porque se a resposta para essa pergunta for Jesus, você está livre para pensar, para opinar e até para abraçar posicionamentos ideológicos, porque eles serão todos checados pelos ensinos do Cristo. Por exemplo, eu não sou a favor da família porque subscrevo uma ideologia de direita ou de esquerda. Eu não sou a favor do pobre porque subscrevo uma ideologia igualitária. Eu não sou contra o aborto porque um certo segmento político é contra o aborto. As minhas opiniões são todas submetidas a Kyrios. Por causa de Jesus, eu penso assim, assim, assado. Quando eu me levanto em favor do pobre, ou do negro, ou da mulher, ou da criança que não nasceu, ou do trabalhador que é agredido pelo policial covardemente, eu não faço isso porque eu sou de esquerda ou de direita. Eu faço isso porque eu tenho Kyrios na minha vida. Pode ser até que um certo posicionamento meu, uma ideologia minha, coincida com aquilo que é proposto por um certo segmento da direita ou esquerda. Será uma coincidência apenas. Eu sou apartidário, sou aideológico. Tenho pensamentos e opiniões, mas elas são todas e precisam ser submetidas ao Cristo. Quem manda na minha cabeça é Jesus. Nesse sentido, eu sou livre até para pensar e para opinar. O problema, Sr. Farney e meus amigos, acontece quando a ideologia se torna Kyrios na minha cabeça. E ela passa, inclusive, a dizer
quem é que manda nas minhas opiniões. Por exemplo, há um tempo atrás eu vi um programa de televisão, um pastor entrevistando uma menina, uma jovem negra cristã, e ela se dizia adepta ao movimento feminista. E o pastor perguntou para ela no programa, escuta aí, tudo bem, mas você é contra ou a favor do aborto? E ela, como cristã, não respondeu a pergunta. Ela engasgou o quanto quis, porque ela, naquele momento, a sua ideologia feminista se tornou rocúrios da sua cabeça. Comprometida com a ideologia feminista, ela não quis subscrever a questão do aborto, que é biblicamente refutada pela palavra. Ao mesmo tempo, nós vimos ontem um incidente curioso, né? Mal o dia começou e eu vi algumas postagens no meu Facebook de irmãos queridos, bons crentes, irmãos brancos, postando coisas na seguinte direção: nós não precisamos de um dia de consciência negra, nós precisamos de 365 dias de consciência branca, amarela e humana. Sim, ok. Mas eu fiquei preocupado com essa pressa de alguns irmãos brancos de como que diluírem uma questão que é real, porque, na verdade, existe, historicamente, no Brasil, uma ação racista comprovada pelos números contra as comunidades negras. Ora, então, quando eu me posiciono a favor do negro e a favor da mulher que sofre estupro, eu me posiciono a favor da criança que é abortada, eu não faço isso porque sou adepto do movimento da consciência negra ou do feminicismo ou de qualquer outra postura identitária. A questão é que as filosofias identitárias se tornaram uma religião para alguns crentes. Então, eu não vejo nenhum problema em questões ideológicas. O ser humano pensa. A questão é quem é o senhor da sua cabeça, porque isso vai filtrar a sua ideologia. Vai evitar, inclusive, divisão, polarizações agressivas. O César acabou de dizer, crentes que chegam a dizer, não, se você subscreve uma certa tendência política, você não pode ser crente. Peraí, gente, como é que eu vou dizer que um irmão de direita não pode ser crente, ou um irmão de esquerda não pode ser crente? O que eu fiz com a cruz? Agora é posicionamento político que vai definir quem vai e quem não vai para o céu? E o que eu fiz com o Calvário? É possível até que um irmão esteja adotando uma posição biblicamente errada, mas a sua salvação não pode ser, ao meu ver, carimbada pela sua ideologia política. Então, a questão é muito séria, mas ela pode ser resolvida com uma simples subida ao Calvário. Eu sou adepto ao Calvário, vamos subir ao Calvário, e de lá de cima, vamos, tendo Jesus como Senhor da nossa cabeça, olhar para a vida. Coincidentemente, algumas posições vão ser até suspeitadas como de direita ou de esquerda. E daí? Era o problema de Jesus. Jesus não tinha nenhum problema com isso. Jesus sentava para comer com pobre, com pecador, até com um bandido como Zaqueu. Alguns devem ter achado que Jesus era um liberal comprometido com o pecado por causa disso. Ele não estava nem aí para isso. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ao mesmo tempo, em outros momentos, Jesus mandava pagar imposto ao Estado. Alguns poderiam dizer, está ali um conservador de direita. Por isso Jesus era odiado por todos. Gente da direita e da esquerda quis matá-lo. Ele não estava nem aí. É isso que eu quero convidar você, meu querido irmão, a fazer. Não esteja nem aí para o que vão dizer de você. Apaixone-se por Jesus e pelo Calvário. Coincidentemente, algumas posições suas, por causa do Evangelho, vão se afinar, mas não agarre ideologias. Pense, opine, mas defina como Jean-Jacques von Halen vai dizer. Quem é o senhor da sua cabeça? Quem é o Rocúrios das suas opiniões? Eu não vejo como evangelho. Sérgio, se você me permite, Desculpa, me delonguei demais. Não, está ótimo. Eu só queria apontar para você o seguinte: para essas pessoas, só me veio essa reflexão, para essas pessoas que reduzem o evangelho a uma ideologia e não o abraço de Deus para a humanidade, a cruz vira uma estaca, porque ela não tem braços à direita e nem à esquerda. É simplesmente um madeiro cravado no chão. E uma outra questão importante para mim, que você citou, dessa questão do senhorio, é quão profunda essa verdade
que abalou as estruturas do Império Romano. Quando nasce a Igreja, a declaração vigente do Império era que César era o Senhor. Não é? E aí vem os discípulos de Jesus de Nazaré dizendo, não, para nós, Jesus é o Senhor. Isso foi profundamente transtornador na questão do Império e abalou as estruturas. Isso que você trouxe é muito, muito sério e muito importante. Quem será o nosso Senhor definirá a maneira como nós vamos viver a nossa vida. Eu só queria usar esse momento para dizer isso, me lembrando dessas questões do Império Romano, das mudanças de declaração, né? Quando César é declarado Senhor, e vem os discípulos de Jesus de Nazaré dizendo, não, Jesus é o Senhor. Isso causou uma profunda transformação, mesmo na visão do Império, né? Desculpe, mas dentro do que você está falando, antes mesmo de conceitos de direita e esquerda serem formulados, historicamente a gente vai encontrar a gênese dessas questões de direita e esquerda na própria Assembleia Nacional Francesa, não é? Ali que diz a história que os jacobinos e gerondinos se posicionavam uns à direita e outros à esquerda do rei na hora da Assembleia. Então a ideia de direita e esquerda surge dali. Mas o Calvário vem muito antes da Revolução Francesa. Antes da direita e a esquerda existirem, já existiam princípios cristãos. Minha indignação até, desculpe se eu estiver me exaltando, é que alguns cristãos estão inadvertidamente empurrando ideologias políticas na goela abaixo do Evangelho. O Evangelho é maior do que isso. O Evangelho é livre. O Evangelho não é de direita nem de esquerda, é da cruz. Em nome da cruz você vai adotar posições, porque questões de posicionamento político, eles são pendulares. Tem prazo de validade, não é? A gente sabe disso, né? Eu não vou me estender aqui mais, mas a cruz não, a cruz é perene. O céu e a terra passarão. Quem está no poder hoje, amanhã não está mais. Um regime que domina por um tempo, amanhã não domina mais. Mas Jesus é Senhor da história eternamente. E é a Ele que a nossa fidelidade tem que ser submetida. É Ele que tem que mandar na nossa cabeça. A partir daí, se Ele é rocúrios da minha mente, eu estou livre para pensar e vou pensar submisso ao seu senhorio. Essa questão aí, Sérgio, que você falou... Desculpa, Silvano, essa questão que você falou do Jesus como rocúrios, né, como cabeça nossa, como nosso Senhor, eu acho que é aí que começa tudo mesmo. Porque quando nós vamos desde a origem do primeiro pecado, estava na essência do coração do ser humano ser igual a Deus. Ou seja, não ter ninguém sobre a sua cabeça. Ele ser a sua própria cabeça. Ele ser o seu próprio Senhor. E nós estamos cada vez mais estimulados, desde os movimentos liberais que aconteceram na Europa até nos dias de hoje, a buscar essa independência de Deus, sermos seres independentes de Deus em tudo, inclusive é por isso que a gente vê, principalmente numa cultura como a nossa brasileira, onde nós já vemos discursos cada vez mais fortes acerca da não suficiência da Bíblia, por exemplo, a não suficiência do Evangelho, a não suficiência da palavra de Deus, ou seja, que nós precisamos de algo mais além do que aquilo que o Senhor já nos ofereceu. Quando a gente fala de ideologia, é impossível falar de ideologia sem falar de ética, sem falar de moral. E quando a gente vai para a definição do que é ética na filosofia, a ética é basicamente o estudo do bem e do mal, certo? Em relação à moral e ao comportamento humano, ou seja, é a base de tudo que nós vivemos. O que é bom, o que é ruim, o que é o bem, o que é o mal, e como nós nos comportamos, nos desenvolvemos moralmente e eticamente no nosso comportamento em relação a isso. Eu costumo dizer o seguinte, Jesus, o Cristo, a mensagem do Cristo, o Cristo ele é conservador demais para ser revolucionário. E ele é revolucionário demais para ser conservador. O que eu quero dizer é o seguinte, nós não temos como colocar o Cristo dentro de uma caixa. Nós não temos como colocar o Cristo dentro do invólucro. O Cristo ele não é um militante político. Quando nós substituímos a experiência apenas pelo discurso, nós caímos no caminho, conforme falei, da ideologia, e que, para mim, seria uma ideolatria, se é que existe essa palavra. Se não existe, eu estou inventando agora. A ideolatria, que passa a ser o quê? A ideologia passa a ser a sua idolatria. A ideologia passa a ser o seu curios, passa a ser o senhor
sobre a sua vida. E o evangelho, como o César expressou muito bem, o evangelho não pode ser reduzido pela ideologia. O evangelho que pregamos, o Cristo que pregamos, ele é superiormente, infinitamente maior do que qualquer ideologia, porque as ideologias, ainda que alguns pensamentos, admitamos, possam até mesmo ser inspirados por Deus no seu início, mas no seu desenvolvimento, eles começam um processo de humanização ou até mesmo um processo de satanização que vai se desprendendo da verdade e vai se distanciando desse senhorio, conforme você falou aí, desse curios, e por isso que a gente realmente temos que ser muito cuidadosos com isso, porque nós já temos tudo, nós temos a suficiência da graça, a suficiência da fé, a suficiência de um Deus soberano, da sua palavra, do seu amor para conosco, e é em cima disso que está a nossa esperança, e não em cima apenas de homens que podem ter discursos muito bonitos. E eu só estou terminando, se faz mais 30 segundos, mas a nossa cultura brasileira, e eu estudei debaixo desse cativeiro, e hoje, graças a Deus, parece que está mudando no Brasil, mas onde a gente se limitava ao livro que o professor te dava na sala de aula para estudar, até porque não existia nenhuma biblioteca na escola, não existiam outros recursos. Hoje, a nossa sociedade tem uma internet nas mãos que tem acesso a todo tipo de informação. Então, é hora da gente sair desse processo escravatório, desse processo ilusório de ideologias que tentam dizer que vem em forma de liberdade, mas que, na verdade, são prisão na nossa alma. Não, tá ótimo, é isso aí. A discussão tem que ser assim mesmo, bem livre, fluindo, né? E assim, o que eu fico pensando com vocês diante disso tudo é como o evangelho, a centralidade do Calvário vai trazer equilíbrio, né? Nós tangenciamos aqui algumas questões que se tornaram ideologizadas. A questão da política, direita e esquerda, como César se lembra muito bem, na Revolução Francesa, os jacobinos, os girondinos, sentando a direita e a esquerda do parlamento francês, virou esse mote de direita e esquerda. E muita gente defende direita e esquerda sem saber de fato o que é direita e esquerda, nem saber qual a agenda de fato de um partido, de uma ideologia, digamos, de direita ou de esquerda, apenas por causa dos seus personagens. Temas mais tensos, como, por exemplo, o racismo, que o Sérgio também tangenciou aí. Nós estamos gravando esse programa hoje, um dia após o dia 20 de novembro, que aqui no estado do Rio de Janeiro é o feriado do Dia da Consciência Negra, né? Em lembrança à morte do Zumbi dos Palmares, que foi um negro que lutou contra a cultura escravagista, né, nos quilombos, e tantos negros sofreram. Nós temos um país que tem uma nação que tem um pouco mais de 500 anos de formação, né? E desses 500 anos, quase 4 séculos inteiros, né? 388 anos foram embaixo da escravidão dos negros. E a gente acha, de repente, agora, porque tem um pouco mais de menos de um século e meio de libertação dos escravos, não há mais injustiça, nem há mais algo a ser reparado. Então, todas essas questões que são sérias, elas podem ser ideologizadas. E aí, falando, por exemplo, de conviver com as diferenças, que o Evangelho foi o texto inicial que lemos, o Sérgio citou a questão do Cristo que atraiu pessoas de todos os lados. É só pensar, eu sempre gosto de lembrar do colegiado apostólico, né? Você tem um Judas, aliás, um Mateus, que era cobrador de impostos, que era execrado pelos judeus, era um cara extremamente de direita, digamos assim, né? Da direita romana, era que cobrava impostos dos seus concidadãos e tinha uma má fama, como a maioria dos publicanos levava vantagem. No mesmo bolo tem Pedro, que é o operário, a classe operária, né? Então, enquanto a classe operária que tinha que trabalhar pesadamente e pagar os impostos a esse cobrador de impostos, tinha Simão Zelote, que era o revolucionário, que era a ultra-esquerda, né, que matava em favor da sua causa para libertar os judeus, e tinha no meio a elite, que era Judas, de acordo com a maioria, era filho de pessoas ricas. Então, Jesus misturou todas essas categorias num colegiado só. Essa é a visão da igreja. Como disse, acho que foi Henry Nouwen, que falava agora, que a igreja é um misto de mistério e confusão, né? Então, se nós excluímos a possibilidade de viver com as diferenças, nós excluímos a própria pregação do Evangelho. Embora haja temas que nós precisamos nos posicionar, e é esse que é o ponto final que eu quero trazer para vocês, para te refletir agora, é o seguinte: como trazer verdades eternas e ponderadas no meio de tanta polarização. Eu quero lembrar que uma das propostas das bem-aventuranças é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra manso, muitas vezes, é mal interpretada como alguém pacato demais, que aceita tudo calado. Mas a palavra manso, o seu bojo original, tem a ver com alguém que é capaz de falar o que tem que ser dito de forma correta, na hora correta. Uma palavra muito atual hoje, que eu iniciei no início da fala, disse aqui, que talvez tenha muito a ver com mansidão, é a palavra assertividade. É a capacidade de dizer o que tem que ser dito de forma correta, equilibrada, mas não se ocultar.
Então, a igreja tem que falar, a igreja não só tem que defender os negros, mas tem que ser antirracista, lógico. A igreja precisa defender a justiça social, a igreja precisa pregar contra a religiosidade que oprime, mas como fazer isso sem polarizar e sem ser beligerante e sem defender uma questão ideológica? Na rodada que eu acho que é a rodada final agora, pensar um pouco sobre como encontrar esse equilíbrio, começar como iniciamos lá atrás, começar com o Valmir, depois o César, depois o Sérgio, pode seguir a rodada completa aí, cada um colocando seu pensamento, como faremos para encontrar esse equilíbrio, se é que há como, né? O que você pensa, Valmir? Não, eu acho que é um grande desafio. Eu não sei nem se existe um como. Talvez existem vários comos, apesar que não existe essa palavra comos. Estou inventando palavra demais hoje. Mas eu acho que nós não Hoje você está muito neologista hoje, né? Está criando. neologista. Eu creio que nós não seremos diferença, pelo menos não a diferença que Deus quer na sociedade, nós não seremos a diferença na sociedade se nós nos parecermos com ela. Eu gosto muito quando o Sérgio fala que nós temos que voltar para o Calvário, porque é lá que está a base de tudo para a gente. Nós só seremos a diferença na sociedade quando nós conseguirmos nos distinguir dela, quando nós conseguirmos distinguir o nós do eles, e isso sem qualquer discriminação da minha parte aqui, mas olhando pelo lado, claro, espiritual. E eu acredito que como volto a falar, quando nós substituímos a experiência pelo discurso, nós vamos para o campo ideológico, e a igreja precisa ser mais sair da parte, como o Sérgio falou no outro capítulo nosso, deixar de ser uma igreja reativa e se tornar a ser mais uma igreja proativa ou uma igreja mais responsiva. Nós não somos uma ideologia, o evangelho é acima disso, mas se você quiser se enquadrar isso dentro de ideologia, é muito simples. Quer ser servido, sirva. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser grande, seja pequeno. Bem-aventurados que choram, e vai por aí afora. Então, eu creio que o caminho é esse, o caminho é voltar para o Calvário, é buscar a palavra, é crer sim na suficiência da palavra de Deus, da graça, e entender que nós temos todos os elementos para melhorar a nossa sociedade, sem uma visão utópica de que vai ser um paraíso aqui na Terra, que isso não vai acontecer mesmo. Eu então, diria o seguinte, Silvane, sem querer fazer parte de um desses comos do Valmir, mas entendendo que muitas vezes é difícil mesmo responder a essa questão tão contundente nos nossos dias, eu creio que a única maneira factível de dar visibilidade a isso é, de fato, de verdade, praticar o Evangelho. Eu acho que nós saímos dessa condição de simplesmente proclamar uma ideologia para viver uma verdade. Porque o que me constrange, é o que eu não quero ser pernóstico, ser alguém que vai ficar cutucando ferida de ninguém, mas me constrange profundamente pessoas que se dizem conservadoras a favor da família, já tendo 3, 4, 5 experiências de construção de famílias. Ou seja, passam por 5 divórcios, 4 divórcios, e se dizem conservadoras. Ela é conservadora onde? No seu discurso. Mas a sua prática ela é absolutamente liberal e até irresponsável. Por outro lado, a gente pode ver alguém que se pensa progressista, mas que... E aí eu vou correr um risco aqui gravíssimo, mas eu vou correr. Alguém que se diz progressista e a favor até mesmo de coisas que contrariam a efetividade do Evangelho, mas que nunca praticaram um aborto, mas estão prontos a abraçar mulheres que, por qualquer que seja o motivo, e principalmente os mais doloridos, no sentido do estupro ou dos riscos corridos pela mãe, abraçam carinhosamente com um acolhimento, não o assentimento como se fosse certo, mas o acolhimento daquela pessoa. Eu me lembro sempre do Cristo sentado, escrevendo no chão, quando pessoas vinham para cumprir a lei sobre uma mulher apanhada em flagrante adultério. Ele disse: quem não tiver pecado, então atire a primeira pedra.
E, de cabeça baixa, as pessoas foram se afastando, segundo o texto, dos mais velhos até os mais novos. E depois ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Eu creio, Silfarne, que a igreja ela tem uma contribuição extraordinária para uma sociedade como a nossa, que estamos vivendo, tão polarizada, quando ela abandona a polarização para praticar o genuíno amor de Deus, o genuíno evangelho do Cristo, sem abrir mão dos seus valores, num sentido, mas praticando com profundidade as verdades eternas do evangelho, que é a boa mensagem, a boa notícia de um Deus que nos ama e que nos resgata no Cristo a partir do Calvário. Bem, de fato, Silfarne, como Valmir e César já expuseram, é uma questão delicadíssima. Não sei se existe uma resposta objetiva para essa pergunta tão pertinente, uma pergunta urgentíssima para o nosso tempo. Mas, não querendo aqui sugerir a resposta para essa questão, mas só adicionando aí as contribuições dos meus amigos, excelentes, eu diria o seguinte: princípios cristãos não devem ser substituídos por ideologias. Essa é uma questão séria hoje em dia, né? Ao mesmo tempo, eu vejo assim, uma ressignificação de alguns valores caríssimos da fé cristã. Por exemplo, princípios cristãos. Eles são caríssimos, os princípios ensinados pelo Cristo, que vão desde da compaixão pelo sofredor, mas também pela implantação da justiça divina. O César acabou de citar aí a conversa de Jesus com a mulher surpreendida em adultério, né? Jesus foi, alguns diriam, conservador, vai e não peques mais, correto? Mas também foi misericordioso, eu também não te condeno. Essa combinação em Jesus é extraordinária e não é fácil de alcançar na prática. O Valmir falou sobre a questão da prática como fundamental, mas o que eu vejo hoje é isso. Se os princípios cristãos não forem trocados por ideologias, é um bom começo. Outra coisa também, que eu vejo que pode contribuir na solução dessa dinâmica. A causa não deve engolir o chamado. É outro problema sério. Eu vejo jovens cristãos, pregadores, que eram ardorosos por Jesus, ganhadores de alma, que acreditavam naquela tríade, né, teológica de criação, queda e redenção, acreditando que a solução para a sociedade vem pelo evangelho pregado e a transformação do homem, porque Jesus virá um dia para instalar o reino. Essa crença está sendo diluída com a ideia de uma espécie de pós-milenianismo moderno, que a gente precisa mudar a sociedade agora para apressar a volta de Jesus, pelo viés político. E aí a beligerância não tem mais limite, né? Então, o chamado, meu querido irmão, o seu chamado não pode ser trocado por uma causa. Ideologia gera causas. A causa do negro, alguns em nome da causa do negro, já não tem mais amor pelo branco, já veio o branco como um inimigo natural. Alguns em nome da causa do conservadorismo são intolerantes com aqueles que têm uma postura mais progressista. Outros, em nome do abraçamento das minorias, acabam comprometendo princípios até de moralidade que são bíblicos. Então, cuidado para que a sua causa não engula o seu chamado. Você foi chamado para pregar o evangelho de Jesus, acreditando que o ser humano é caído, da direita e da esquerda são pecadores. Somos todos encerrados debaixo do pecado, e a solução para o pecado não é um partido político nem uma ideologia política, é o sangue de Jesus derramado na cruz. O Biden é um pecador, o Trump é um pecador, e pronto. E eu e você somos pecadores. A nossa única esperança é o sangue de Jesus derramado no Calvário. Não existe messianismo político. Só existe um Messias, o nome dele é Jesus. Então, cuidado para que o seu chamado para pregar o evangelho não seja engolido pela sua causa.
causas são temporárias, o chamado é perene. E a questão final é da luta e a militância. A nossa luta, diz a Bíblia, não é contra a carne e o sangue, não é contra o irmão da direita ou da esquerda. A nossa luta, biblicamente falando, é contra o inferno, principados, potestades. Alguns têm abandonado a luta, que é espiritual, pela militância política. Se tornaram tão militantes que perderam a perspectiva do diabo até. O diabo virou o outro. O demônio agora é o outro que pensa diferente de mim. Na verdade, o demônio, o diabo, é o nosso grande inimigo. E outra coisa, finalmente, o que pode ajudar a solucionar um pouco essa dinâmica complexa é entender que o reino de Deus será estabelecido na volta de Jesus. Eu creio na segunda vinda de Jesus. Enquanto isso não acontecer, nós podemos experimentar progresso social, mas reino de Deus na terra só quando o Curios voltar. E qualquer tentativa de pós-milenialismo, né, que era aquela ideia de que nós podemos mudar a sociedade para apressar a volta de Jesus pelo viés político, só traz desilusão, polarização, frustração. Quando você não vê o seu candidato eleito, você pensa que as profecias não estão se cumprindo, mas não é nada disso. Existe um Senhor na história, Jesus, e ele virá para estabelecer o reino na terra no momento da sua segunda vinda. Então, se a gente se lembrasse, Farney, dessas questões simples dos princípios bíblicos, já ajuda muito a gente não ser enganado, não trocar princípio cristão por ideologia, não trocar o chamado por uma causa e não trocar a nossa luta espiritual por uma mera militância política temporária. Acho que se a gente se ativer aquilo que é biblicamente fundamental, já ajuda muito. Não é a resposta, mas eu creio que é um caminho para ser seguido em direção à nossa sanidade cristã. Me aventurando a tentar pensar uma resposta para isso, eu queria pensar o que Paulo propôs na sua carta aos Romanos 8,19, quando diz que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Talvez uma resposta, um como também, seja nos apresentarmos como filhos de Deus. A sociedade precisa disso. E no texto que eu citei também aqui rapidamente, aqui en passant, que são as bem-aventuranças, eu gosto de pensar sempre que as bem-aventuranças, ele fala do homem bem-aventurado ali, como o homem do Salmo 1. É uma pessoa ali. E essa pessoa bem-aventurada, ele é primeiramente pobre de espírito, ou seja, não se acha rico em alguma coisa para se achar digno de algo. E porque ele se vê pobre de espírito, ele se entende, se percebe como alguém que depende totalmente da graça de Deus, por isso dele é o reino de Deus. Além de ser, porque ele é pobre de espírito, ele chora. Ele chora pelas causas pelas quais ele deve chorar, muito mais do que esbravejar, ele chora. E porque ele chora, ele é consolado. Porque o homem pobre de espírito e chora, ele se torna manso, ele se torna assertivo, ele sabe a hora certa de falar, e logo ele é alguém que vai herdar a terra. E como ele é uma pessoa pobre de espírito, que chora e é manso, ele passa a ter fome e sede de justiça. E essa fome e sede serão fartos. Mas, ao mesmo tempo que tem fome e sede de justiça, ele é misericordioso. Ele não julga, ele não condena ninguém, porque ele também alcança a misericórdia ao perceber suas próprias mazelas e injustiças intrínsecas à sua natureza humana. Porque ele tem fome e sede de justiça e é misericordioso, e tem o seu coração limpo e vê a Deus. Quando ele vê a Deus, meu irmão, ele se torna um pacificador. Ele se torna filho de Deus. Porque bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São esses filhos de Deus que o mundo precisa ver. Porém, paradoxalmente, esses filhos de Deus vão sofrer perseguição por causa da justiça. E vão ser felizes por isso, porque vão ser injuriados e mentirem contra eles, como também os profetas o foram. Não será nossa omissão às questões que são complexas que vai nos tornar pacificadores, mas nossa mansidão, nossa assertividade de dizer o que tem que ser dito em amor para que esse mundo seja restaurado pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Vou pedir ao nosso decano aqui, Sérgio Elias, que ore por nós, né? Aquele que do grupo, inclusive, aqui, é o que de fato é negro, né? Embora eu seja uma pessoa chamada de pardo no Brasil, sofri minhas dores como nordestino, e todo nordestino sofre também muita discriminação no Sul, como vocês, brasileiros nos Estados Unidos, por serem imigrantes, sofrem por ser imigrantes, cada um sofrendo a sua dor. Às vezes o César, por ser branco, sofre o contrário, porque é o branquelo, é o dono do mundo, sabe tudo. Eu quero fazer uma reclamação aqui, que eu sofro muita discriminação porque eu sou vascaíno.
Isso é Pode triste. estar falando segunda divisão, isso é do capeta. Então, vamos Traumatismo. parar com essa discriminação, gente. Vamos Mas, parar. meu irmão, mas nesse caso, o único opressor aqui é o Sérgio, que eu César, sou botafoguense, você vascaíno, somos aqueles que sofrem o maltrato dos dominadores, né, dos opressores. Sérgio, ore por nós aí, para que Deus nos traga essa sabedoria e nos torne filhos de Deus para dar resposta a esse mundo. Libera o teu microfone e ora por nós aí, meu amigo. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, por esse tempo de conversa franca, difícil, mas azeitada no óleo do amor e do reconhecimento de que precisamos do Senhor, da sabedoria do Espírito, vivendo num mundo conturbado, complexo como o nosso, precisamos do Senhor para viver. Alguém disse que precisaria de uma ideologia para viver. Nós precisamos do Cristo para viver, precisamos do Senhor para viver e para ajudar os que vivem à nossa volta, nesse mundo caído no pecado, mas amado pelo Pai. Por favor, Senhor, dá-nos a graça de sermos intencionalmente livres como Cristo, livres de qualquer amarra ideológica, política, como ele foi um exemplo, para que possamos, como ele também, amar a todos, condenar a todos, abraçar a todos e sermos livres para sermos até crucificados, se for o caso, em nome dessa liberdade dos filhos de Deus. Como se o Farney mencionou, dá-nos a graça de viver a liberdade dos filhos de Deus. Sermos livres, Senhor. Tão comprometidos com o Calvário que sejamos livres das amarras desse mundo. Antes de qualquer coisa, nos dê graça para amar o nosso próximo, mas que esse amor não nos leve a comprometer princípios bíblicos inegociáveis de justiça, de santidade, de pureza. Ao mesmo tempo, dá-nos graça para sermos santos, sem contudo comprometer a compaixão, a misericórdia e a piedade. Não temos como fazer isso sem a tua ajuda. Precisamos do Espírito, do mesmo Espírito que dos mortos levantou Jesus. Dá-nos esta graça, Senhor, e que, de alguma maneira, o teu nome seja sempre glorificado nas nossas vidas aqui, nesse bate-papo, mas também nas vidas daqueles que estão acessando esse capítulo do For Connections. Eu peço ao Senhor que o nome de Jesus seja exaltado mais do que nunca nesses dias, até que ele volte. Maranata, até que ele volte. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que nos suportou quase uma hora aqui nesse bate-papo tão gostoso. Quero insistir mais uma vez que você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. É muito importante aumentarmos o número de inscrições. Tem muita gente que assiste nosso programa e não se inscreve. Faça isso, por favor, nos ajude aí. Também compartilhe com seus amigos esse vídeo. Não se esqueça de acionar o sininho para receber nossas notificações. Lembrando que, normalmente, às segundas-feiras, às 10 da manhã no Brasil, e aí nos Estados Unidos, depende do horário diferenciado, vai entrar no ar o programa no YouTube. E também pedimos a você que comente, faça um comentário, fale o que você pensou, e se gostou, curte aí, espero que tenha gostado e curta. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, um abraço, meus amigos do For Connections.